10h58. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. A amamentação deve ser a única fonte de alimento do bebê até 6 meses de idade. O leite materno é o melhor alimento que seu filho pode receber. Ele oferece todos os nutrientes e anticorpos que a criança precisa e ainda é de graça. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes da Rádio Universitária 99,9 FM e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM. Está no ar o Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e também sou professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E para você que está nos ouvindo pelo rádio, aproveito para lembrar também que estamos ao vivo na internet. Você pode acompanhar toda a transmissão do programa em vídeo pela nossa página do Facebook, que fica no endereço facebook.com/programa Fora da Curva. E também pela página da Rádio Universitária, que é o facebook.com/99 Universitária, são os nossos canais principais de interação e você pode mandar perguntas e comentários para os nossos convidados aqui no estúdio. Quem está comigo hoje é o cientista político da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto, e também o historiador e professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, Diogo Cunha. Bom dia, pessoal. Bom dia. Uma pesquisa divulgada na semana passada pelo Instituto Datafolha mostrou que o índice de reprovação do presidente Jair Bolsonaro subiu de 33% para 38% em pouco menos de 2 meses, ao mesmo tempo em que a aprovação do governo também caiu, de 33% para 29%. A desaprovação vem da sucessão de fatos, como os conflitos com a Ordem dos Advogados do Brasil, a indicação do filho para a Embaixada Brasileira, a rixa recente com os governadores do Nordeste, a crise internacional gerada pelo aumento das queimadas na Amazônia e também uma falta de sintonia que começou a se demonstrar nos bastidores com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. A grande questão é, na realidade, entender quem são esses 29%, número que segue relativamente inalterado se considerarmos as margens de erro, que aprovam o atual governo, chegando a classificar ele, inclusive, como ótimo. Com 7 meses de governo, várias das promessas de campanha de Jair Bolsonaro aparecem ainda distantes de serem realizadas, como o decreto de armas, as mudanças nas regras para a Carteira Nacional de Habilitação, pautas que atingem os interesses de uma parcela relativa de seu eleitorado, e que marcam simbolicamente a chegada de Bolsonaro ao poder, já que ele fez toda a sua campanha e comemoração de vitória com um sinal de arma na mão. O presidente chegou, inclusive, a pedir recentemente que seus eleitores apaguem comentários negativos feitos sobre ele nas redes sociais, quando decidiu ignorar a lista tríplice da Procuradoria-Geral da República. E o que o seu governo pode chamar de conquista, por outro lado, parece atender um interesse bem específico de uma classe no Brasil. Além da reforma da Previdência, já se desenha também uma nova reforma tributária, similar à antiga CPMF, que também tem um impacto nas tributações trabalhistas. E é a partir dessas provocações que o Fora da Curva pergunta hoje para quem é que o presidente Bolsonaro governa. Então, gente, a gente tem esses números da Datafolha, A desaprovação aumentou, a aprovação caiu. Que interpretação vocês fazem desses números? Quem são esses 29%? Bom, então, eu acho que, Bruno, você já, na abertura, já relacionou alguns pontos que são pontos que contribuem ou vem contribuindo decisivamente para a queda, de popularidade ou de aprovação do Jair Bolsonaro. Uma série de fatos ocorridos e que dizem respeito a determinados segmentos, segmentos importantes da sociedade, segmentos organizados, segmentos que têm formadores de opinião, portanto, termina repercutindo.
né? Além, por exemplo, a questão da OAB, né, com relação ao Felipe Santa Cruz, o presidente da OAB, quando Jair Bolsonaro deu a declaração com relação a que o Felipe não gostaria de saber como o pai dele foi assassinado pela ditadura, foi morto pela ditadura. Isso atinge um segmento importante e certamente num segmento que tem espaço na mídia, né, que é formador de opinião. Então, isso provoca um desgaste. Do ponto de vista internacional, a questão da Amazônia, aí o bate-boca não, né? O comportamento dele em relação ao Macron, o presidente da França, no momento em que o G7 estava se reunindo, isso aí tem uma repercussão grande também. E termina desgastando a imagem dele. De certa maneira, o comportamento que ele vem tendo com relação ao Sérgio Moro, né, termina contribuindo também. E pensar que essa pesquisa também indicou que o Sérgio Moro, ministro da Justiça, é o que tem a maior aprovação dentre os ministros do governo. Bom, e inúmeros outros fatos. Né? Eu acrescentaria a esses fatos todos as denúncias feitas o vazamento, né, das conversas entre o Ministério Público, pessoas do Ministério Público, profissionais do Ministério Público e o Sérgio Moro e outras personalidades do mundo jurídico com relação ao processo movido contra o ex-presidente Lula, quer dizer, do Intercept, né? Todo o vazamento dessas conversas. Isso também provoca um impacto. Quer dizer, nenhum desses fatores, os que você relacionou, alguns que eu já citei, é o causador único do desgaste que o presidente vem sofrendo. O discurso dele também, né, a linguagem que ele emprega, né, as coisas que ele tem tratado na mídia que não tem nada a ver com o cargo de presidente da República, a ação contra o então presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INPE, desautorizando, né, os dados sobre a Amazônia. Também isso causa um desgaste com relação à Polícia Federal, e aí a história com Sérgio Moro, a questão em relação à Polícia Federal de substituir, né, diretores da Polícia Federal, a questão com vamos dizer, na área cultural, Ancine, né, também intervenção no edital da Ancine, tentando proibir determinada temática, né, roteiros que tenham determinada temática serem financiados, se beneficiar de lei de incentivo e participar de editais. Quer dizer, é uma série de fatores que termina contribuindo. E, por outro lado, a economia está patinando ainda, né? Então, toda aquela promessa de que o governo resolveria os problemas da economia, até agora não se viu nada. O que a gente vê é setores, inclusive, que apoiaram a candidatura dele, descontente com a política que ele vem empregando, né? Por exemplo, exportadores, já que ele briga com a China e aí tem uma relação comercial com a China, esse tipo de coisa. Além, tem também a indicação do Eduardo Bolsonaro para o Ministério, quer dizer, para a embaixada nos Estados Unidos. Quer dizer, isso tem provocado um desgaste na imagem dele. Então, conjunto de fatores que tem contribuído para isso, né? Um governo que patina completamente em todos os campos, ou praticamente todos os campos, e tem de enfrentar desgastes em áreas importantes. Então, isso vai contribuindo. Os eleitores dele, quer dizer, os 29% que mantêm o apoio, não me causa nenhum espanto. Enfim, ele foi eleito presidente da República. A gente sabe que tem um segmento da sociedade que é bastante conservador, né? Que comunga das ideias fundamentalistas do grupo que está no poder. Tem setores evangélicos, que não são todos, mas tem um setor significativo. Aqueles que acham que a violência se resolve se utilizando armas, então apoiam esse discurso, né, do armamento. Aqueles que querem respeitar ou respeitam já
as leis do trânsito também, acha ótimo que não tenha lombada eletrônica, que não precise de cadeira para criança no banco de trás. Quer dizer, na sociedade brasileira, ela é muito diversificada, tem um segmento significativo que comunga dessas ideias. Então, o apoio de 29% não me surpreende, até porque a gente tem o contraponto, né? A pesquisa da Datafolha aponta, só para concluir essa primeira fala, aponta que no mesmo tempo de governo do Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula tinha 10% de rejeição, né? De desaprovação. Dilma Rousseff tinha 11% nesse mesmo período do governo Bolsonaro. E Fernando Henrique Cardoso, que governou antes de Lula, durante 2 mandatos, teve 15% nesse mesmo período no primeiro governo. Ele alcançou 38%. Quer dizer, arredondando aí 4 vezes mais do que o ex-presidente Lula. Então, a gente tem que ver por esse ângulo também, né? A desaprovação é muito acentuada para um período que é relativamente pequeno de governo. Então, eu queria só, se a gente colocar em perspectiva histórica um pouco maior, né? Essa pesquisa mostra bem como quer dizer, a situação de Bolsonaro ficou mais complicada nesse momento específico, né? A gente falou muito da diferença dos 2 últimos meses, né? Mas se a gente pega, por exemplo, no início do mandato, ou seja, quase 8 meses, a gente tem uma reprovação que saiu de 11% a 38%, né? Quer dizer, no início do mandato ele tinha 11% apenas, se eu não estou enganado, de reprovação, né? Foi para 38%. Com relação à aprovação, a queda foi de 49% para 29%, ou seja, são 20 pontos. Né? Nos últimos 2 meses vai de 33% para 29%, mas se a gente pega todo o mandato, vai de 49% para 29%. Então, é uma queda muito significativa, né, para o governo Bolsonaro, né? E a gente sai daquela divisão um pouco clássica de 30%, né? 30% bom, 30% estável e 30% ruim, né? Então, quer dizer, isso é um primeiro ponto, né? Eu acho que a questão, eu compartilho todos os diagnósticos aí, né, as causas aí dessa queda, né, quer dizer, e sobretudo a questão do comportamento do presidente em várias esferas, a questão da economia, né. Um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, talvez, é que isso não quer dizer que essa situação não possa vir a mudar, né. Então, acho que isso é um primeiro ponto. Uma eventual melhora na economia, por exemplo, isso pode voltar a crescer, né? Eu digo, isso, no caso, a aprovação do Bolsonaro pode voltar a crescer, né? Então, isso não é definitivo. Mas o segundo ponto que eu acho importante a gente pensar e talvez discutir aqui é de que forma essa pesquisa ela leva a uma recomposição das forças políticas, né? E, vamos dizer, o que é que está se buscando, né? A partir dessa pesquisa, dessa queda de Bolsonaro, como é que a centro-direita está se rearticulando, né? E como é que a esquerda está ela também tentando se articular, né? E aí eu acho que tem uma questão importante aí, é que talvez na avaliação do Bolsonaro, das pessoas próximas ao presidente da República, encarnar essa retórica, por mais que ele esteja perdendo uma aprovação em determinado setor da sociedade, ele mantém um apoio de um núcleo duro. E esse apoio desse núcleo duro e mais radicalizado, né, que se chama de hard, né, o grupo mais bolsonarista, quer dizer, ele se colocando como o candidato anti-esquerda e antipetista por excelência, isso pode, a gente não sabe, né, não tem como prever de agora, mas pode render frutos para ele mais para frente. Por que eu digo isso? Porque a gente tem uma reprovação ainda do PT e um sentimento antipetista que é muito forte na sociedade. Então, num novo contexto de polarização, com uma eventual eleição, essa retórica que aparentemente é suicida agora, né, na nossa avaliação, ela pode vir a dar algum resultado para ele mais para frente.
E aí depois eu posso comentar, eu acho que em outro momento da conversa, o lugar que está sendo ocupado pelo centro político, né? Então, essa busca pelo candidato do centro, que seja centro-direita e centro-esquerda, vai ser decisivo. Por quê? A gente tem até agora 26%, eu acho, de arrependidos, né? Então, quem votou em Bolsonaro, 74% ainda não se arrependeu, 26% se arrependeu e vai migrar, né? E certamente essa migração não vai ser para a esquerda, né? Então, eu acho que está aí havendo uma recomposição e uma luta na centro-direita para quem vai ocupar esse espaço, né, do centro, da centro-direita brasileira daqui para frente, né? E aí eu encerro com essa minha primeira fala com isso, né? Até o próprio Bolsonaro, né, em alguns momentos ele se colocou agora como um centro-esquerda, né? Basta ver a declaração né, quando ele falou do Macron, ele disse, ele é de esquerda, eu sou de centro-direita. Então, eu acho que vai haver também uma luta, uma negociação, né, em torno da personalidade que vai encarnar esse centro-direita, e vai tentar se viabilizar a partir daí. Tem duas considerações que eu queria ver se a gente consegue fazer a partir desse número dos arrependidos, né? Um grupo que já manifestou a desaprovação do governo vem justamente da própria direita, né? Então a gente tem, inclusive, o caso protagonizado lá pelo Alexandre Frota, né, que mudou de partido, o Dória, que está começando a se colocar anti-Bolsonaro, né, contra o Bolsonaro, figuras que até então estavam de um certo modo próximos à base aliada dele, né? Vocês acham que já tem uma outra direita se reconfigurando aí nas próximas eleições? Sim, sem dúvida. Há essa movimentação, né? A gente tem que pensar o seguinte, que todo esse quadro de desgaste, né, da imagem do Bolsonaro, do governo dele, isso faz com que determinados segmentos que apoiaram ele procurem se descolar, né, do governo, da imagem dele. E ao se descolar, se colocar como alternativa de poder, né? Recentemente eu li uma reportagem na Carta Capital, em que se entrevistava, a reportagem era a partir de uma conversa com uma eleitora de Bolsonaro, Dona Maria, né? Eu estava até indicada como Dona Maria. E a reportagem é bastante significativa porque talvez ela retrate um pouco um determinado tipo de eleitor do Bolsonaro, né? Porque o que dizia é o seguinte, Dona Maria dizia, não, eu votei em Lula, nas duas eleições, apoiei ele, etc. O Dilma já não gostei do governo dela, tinha algumas posições contrárias, né, à forma de Dilma governar e as medidas que ela adotou, etc. E votou no Bolsonaro, né? E estava desencantada com o Bolsonaro. E aí colocando, bom, e na próxima eleição você pensa em retornar ou votar no PT, etc. Ela dizia que não, né? Aí ela dizia que tinha pessoas assim como Luciano Huck e tal, que ela gostaria de votar ou poderia votar nele. Quer dizer, então isso mostra, é claro que isso é um caso específico, né, uma pessoa, etc., mas que eu acho que retrata um pouco essa movimentação que ocorre tanto do ponto de vista dos atores políticos individuais, né, os indivíduos, como os atores políticos coletivos, quer dizer, como partidos políticos, né? Então, essa movimentação. No caso dela, é a posição de uma eleitora, né? Como ela vai se comportar ou gostaria de se comportar nas eleições próximas. No caso dos partidos políticos, são as opções que vão sendo apresentadas e que vão sendo adotadas por eles. Então, no caso do Dória, representa isso, um deslocamento, né, do governo e da figura do Jair Bolsonaro, porque identifica ali um desgaste. E aí ele vai procurar ser essa alternativa à direita a um candidato como o Jair Bolsonaro, porque talvez nessa eleição tenha marcado muito a oportunidade, né, o fato do Jair Bolsonaro ter um discurso mais, vamos dizer, raivoso, mais virulento contra o PT, que era o grande objetivo de amplas camadas, quer dizer, era ver o PT fora do poder. Uma vez fora do poder, talvez
busque um candidato, um partido, uma coligação, etc., que esteja mais ao centro mesmo, né? Que seja centro-direita, alguma coisa desse tipo. Quer dizer, não com a radicalidade mais do Bolsonaro. Talvez ela tenha sido útil nesse momento para fazer a ruptura de um período, né, que o PT vinha governando desde 2003. Então, essa movimentação é uma movimentação que vai ocorrer. No caso específico do Alexandre Frota, quer dizer, tem outros... Tem outras questões envolvidas, né? Quer dizer, eu não acho que seja tão representativo. É representativo de um segmento ali, vamos dizer, outside mesmo, né? Fora da política, que se juntou com o Bolsonaro por várias razões, como o Lobão e as figuras assim. No caso de Dória, não. É uma coisa mais orgânica mesmo, né? Uma coisa mais claramente colocada na disputa eleitoral. E que aí arrasta... Né, do ponto de vista dos atores políticos, sejam os partidos, sejam lideranças políticas, arrasta um segmento importante para talvez constituir um novo polo, aí um polo menos radicalizado, mas colocado no centro-direita ou à direita mesmo, né? Eu acho que, como eu falei, eu acho que a grande questão, pelo menos por enquanto, é realmente a recomposição desse centro e essa, vamos dizer, essa luta para quem vai ocupar esse lugar, né? Se a gente pensar, e eu digo mais, eu acho que o Bolsonaro ele entendeu que quer dizer, a principal ameaça à reeleição dele vai vir não do PT, mas do centro político, né? Que seja o centro-esquerda, seja o centro-direita, né? Quer dizer, como eu falei agora há pouco, a gente tem quer dizer, 36% das pessoas ainda hoje dizem que não votaria de jeito nenhum no PT, né? Isso é uma porcentagem que, no contexto de eleição, ou seja, no contexto de maior polarização, pode vir a aumentar. Então... as últimas declarações de Bolsonaro falando mal do Moro, falando mal do Dória, falando mal um pouco de todo mundo na centro-direita, eu acho que mostra que ele entendeu que a grande ameaça para ele vem dessa centro-direita. Quem é essa centro-direita, né? Então, a gente tem uma série de personalidades aí que estão, né, conversando e lutando justamente para ocupar esse espaço. Então, a gente tem o Luciano Huck, a gente tem o Maia, o Rodrigo Maia, que é um personagem... que está ocupando cada vez mais a cena política, se colocando como contraponto moderado, responsável, que está, vamos dizer assim, liderando as reformas do governo, o Dória, o Moro, que a gente não pode esquecer, inclusive, né, até, né, agora o Witzel se afastando também de Bolsonaro para ver se... Né, inclusive, tem uma reportagem muito recente na Piauí que mostra, né, essa aproximação e as conversas entre o Maia e o Witzel, né? Então, a gente tem vários nomes na centro-direita, né? Eu vi recentemente o PSB dando umas declarações também tentando se descolar, se colocar como centro-esquerda, afastado mais do PT, né? Mas assumindo o lugar de centro-esquerda, né? Que então seria pela esquerda, a gente teria talvez o PSB, mas a gente tinha uma série de pessoas na centro-direita querendo esse protagonismo, né? A questão é saber se, vamos dizer assim, esse grande número de potenciais presidenciáveis, eles vão chegar a um acordo, né, ou se eles vão se destruir mutuamente, né? Então, mas assim, a gente tem essas possibilidades que vai do Huck, que se coloca como o outsider, mas que tem um discurso, vamos dizer assim, ele dá algumas declarações condenando a desigualdade, seria menos conservador nos costumes, vamos dizer assim, ele se coloca como e o Dória, enfim, o Witzel, que fez uma campanha muito à direita, né, com essa retórica da segurança pública, da violência e tal, também se afastando. Então, eu acho que a gente tem que ver daqui para frente como vai se dar essa recomposição. E se na direita, né, se no que se chama dessa centro-direita, né, vai ser possível algum tipo de acordo entre esses potenciais presidenciáveis ou se eles vão se destruir mutuamente. Lembrando só que, por exemplo, se a gente pega o Sérgio Moro, é alguém que tem ainda 59% de aprovação. Então é alguém que tem uma aprovação enorme, e eu acho que é com isso que ele conta aí daqui para frente, né? Quer dizer, apesar das humilhações que ele vem sofrendo no governo, né, ele sabe que ele ainda tem esse capital, né, de 59% de aprovação e que é um nome potencial também.
O El País publicou ontem um artigo de opinião onde ele falava um pouco dessa teoria, né, de que o desentendimento que acontece nos bastidores entre o presidente e o ministro se dá porque estaria se desenhando aí um caminho para que Moro se candidatasse à presidência na próxima eleição. Vocês acham isso um cenário possível? Eu acho que é possível. Quer dizer, não necessariamente vai ocorrer, né? Às vezes a gente diz assim, é possível acontecer isso, as pessoas acham que a gente está afirmando que vai acontecer. Não, é um cenário possível. Né? Não seria de todo estranho, né, que isso viesse a ocorrer. Porque é uma relação muito complicada entre o Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro. Quer dizer, Sérgio Moro, nessa pesquisa, ele se mostra, talvez, eu colocaria isso com um certo cuidado, mas se mostra maior do que o Bolsonaro, ou maior do que o governo Bolsonaro. Ele, né, o Sérgio Moro, o que ele estaria representando junto à população, o parcela significativa dessa população, da população. Então, agora, o Bolsonaro parece perceber um pouco isso, né? Quer dizer, naquela solenidade onde Sérgio Moro ficou 3 minutos só, ele convocou uma coletiva de imprensa, mas ficou pouquíssimo tempo. Em outros momentos em que o Bolsonaro tratou ele, eu não me lembro exatamente a palavra que utilizou, mas dando a ideia de que ele era um ingênuo até chegar no governo, e agora ele está aprendendo a fazer política e tal. Quer dizer, mostrando que, você é o meu garoto no governo, porque eu sou o cara experiente, estou 30 anos na política, fui eleito presidente, tive milhões de votos, etc., e tal, e você faz parte do meu governo. O Sérgio Moro podia ter respondido a ele, né? Bom, você deve o mandato, em alguma escala, você deve o mandato a mim, né? Porque eu sou responsável por Lula estar preso e não poder participar da campanha eleitoral como candidato. Mas evidentemente que ele não vai fazer isso, né? Porque não vai abrir uma briga, uma luta fratricida no governo. Quer dizer, ele não é tão ingênuo quanto o Bolsonaro pensa que ele é. Então, é uma situação difícil, né? Por exemplo, se o Jair Bolsonaro, porque em alguns momentos, alguns articuladores políticos, alguns cientistas políticos, a mídia, chegou a falar em fritura do Sérgio Moro, né? Mas assim, qual o cacife, nesse momento, que o Jair Bolsonaro tem para exonerar Sérgio Moro? Eu acho que ele não tem cacife algum. As pesquisas mostram isso. Se a gente destrinchar os dados da pesquisa, é muito interessante, porque ele perdeu apoio em todos os segmentos, inclusive aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos. Quer dizer, então a elite da elite do país, que talvez esteja insatisfeita porque a reforma da Previdência ainda não foi aprovada, porque a reforma tributária agora que está sendo encaminhada e começa essa discussão, etc. Quer dizer, pode ser que esteja insatisfeita pelas coisas que ele não fez, mas pode estar insatisfeito também porque, enfim, quem lidera o PIB nacional quer uma certa tranquilidade no país, uma certa calma para poder a economia funcionar e ele ganhar dinheiro. É esse o objetivo. Então pode ter toda essa questão colocada. Mas o Sérgio Moro é um potencial candidato, o pré-candidato à sucessão do Jair Bolsonaro. Muita coisa ainda vai rolar para que a gente possa pensar isso, mas é um cenário absolutamente plausível. Eu queria só completar que eu acredito totalmente nesse cenário, nessa possibilidade de Moro vir a se destacar e se tornar um presidenciável, viável, vamos dizer assim, né? Mas, vamos dizer, o próprio Bolsonaro, ele percebeu isso, né? Eu acho que, como ele fez com outros integrantes do governo, ele tem aquele modo de operar de Bolsonaro, que é, antes de uma demissão, deixar, vamos dizer assim, a pessoa fritando, né? O ministro dele, né, se humilhar publicamente, quer dizer, isso faz parte um pouco da forma como o Bolsonaro atua e trabalha, né? Tem uma questão aí que é a seguinte, eu acho que esse é o objetivo de Bolsonaro. Ele sabe que não pode demitir o Moro, né, como o professor Túlio falou, né? Por enquanto, né? Por enquanto, né? Exatamente. Então, mas o que é importante destacar é que, inclusive, há relatos, há boatos que o Moro teria dito em algum momento que se for para sair, né, o Bolsonaro tem que demitir ele, que ele não vai pedir demissão, é justamente colocar isso na conta do Bolsonaro, que seria péssimo. E o Bolsonaro, por enquanto, não vai demitir, né? Agora, o que
é importante a gente chamar a atenção é que essa aprovação do Moro também pode cair, né? Então, o Moro está um pouco ali numa situação extremamente complicada e delicada, né? Ele ainda tem esse capital, mas é um capital que pode, né, vir a cair, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma situação delicada para ele, mas ele não deixa de ser um nome. E quanto ele tiver essa aprovação, né? E muitas vezes é ambíguo, porque, então, por exemplo, muita gente acha que ele não atuou corretamente na Lava Jato, ou que os processos têm que ser revisados. Ainda assim, apesar de achar isso, eles acham que Moro tem uma importância muito grande no combate à corrupção, etc. Então, sim, é um nome provável, mas, vamos dizer assim, até agora, por enquanto, né? A gente vai dar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Trilogia do Feminicídio. 3 espetáculos que acontecem nos dias 4, 5, 11 e 12 de setembro no Teatro Hermilo Borba Filho, com direção de Eric Valença. Os espetáculos são inspirados em histórias reais de mulheres, coisas que acontecem no Quintal, Tris e Aparecida. No elenco, as atrizes Geusa Sena, Laís Vieira, Nínive Caldas e Tati Azevedo. Ingressos na bilheteria do teatro. Venha e traga a sua doação. Toda a renda e doações serão destinadas às redes de apoio e acolhimento a nós mulheres e às crianças nascidas no cárcere. Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para entender de onde viemos e não se perder no caminho do futuro, siga na Trilha da História. Toda semana, Isabela Azevedo mistura música e bate-papo sobre fatos e personagens da história do Brasil e do mundo. Na Trilha da História. Toda segunda, às 8 da noite, aqui na Universitária FM. A amamentação deve ser a única fonte de alimento do bebê até 6 meses de idade. O leite materno é o melhor alimento que seu filho pode receber. Ele oferece todos os nutrientes e anticorpos que a criança precisa e ainda é de graça. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Estamos de volta com o programa Fora da Curva na Rádio Universitária e também na Rádio Paulo Freire, que pergunta hoje para quem governa Jair Bolsonaro. Eu estou aqui acompanhado por Túlio Velho Barreto, que é cientista político da Fundação Joaquim Nabuco, e também com Diogo Cunha, que é historiador e professor de Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco. E aproveitando para avisar também que acontece no sábado, dia 14 de setembro, a oficina Como Funciona a Mobilidade, sobre como o transporte público se estrutura no Brasil, vai ser ministrada por Jonathan Fúria, especialista em educação e integrante do Movimento Passe Livre de Florianópolis. Você encontra as informações sobre a inscrição em nossa página do Facebook. Eu queria retomar a conversa que a gente estava tendo antes do intervalo, onde eu fiz aquela pergunta em cima do número dos arrependidos. Né? Que eu falei que eu queria puxar 2 questões. E uma das leituras que foi feita, né, é que tá justamente em cima de uma coisa que você falou, assim, de gente que estava esperando que ele fosse fazer alguma coisa que ainda não fez, né? Gente que queria de repente uma postura mais severa, mais conservadora
dele em várias outras pautas, né? E a eleição de Bolsonaro, de um certo modo, alavancou uma retomada da direita em vários estados, né? A gente teve agora no Rio de Janeiro essa cena bizarra, né, confusa, né? A Guarda Municipal entrando na Bienal do Livro para recolher revista em quadrinho, Amanda do Crivella. Vocês acham que nessa reconfiguração de uma outra direita, de uma centro-direita, como a gente estava conversando, a gente pode esperar uma onda de conservadorismo ainda mais forte, como uma alternativa que se coloque a esses arrependidos? Vê só, Bruno, Jair Bolsonaro representa a extrema-direita no país, né? A gente tem que ser bastante claro. Se a gente considera aí um espectro, né, ideológico, para ajudar a nossa análise, é evidente que isso muda de configuração com o tempo, os próprios atores migram de um campo para outro, etc. Mas é importante a gente ter um modelo que ajude a fazer uma interpretação e, eventualmente, conseguir explicar alguma coisa que está ocorrendo. Esse é o nosso papel. Então, o Jair Bolsonaro representa a extrema-direita, né? Todo o discurso dele é aquele discurso típico da extrema-direita, né? Muito próximo ao pensamento nazista, fascista, que a gente conheceu no século passado. Evidentemente que aquilo é um contexto histórico, né? E a gente está em outro momento, mas a afinidade, a proximidade com esse tipo de pensamento, postura, né, ações, etc., nos autoriza a dizer que ele é o autêntico representante hoje da extrema-direita no país. Então, já representa, portanto, um segmento conservador. Um conservadorismo mais radical. Quer dizer, que associa a ideia do liberalismo econômico, né, ao autoritarismo, que é algo, de certa maneira, com algumas exceções, um pouco estranho na nossa história, né? O liberalismo econômico está muito vinculado do ponto de vista histórico com democracias, né, formais e tal, com as instituições bem consolidadas, funcionando, uma certa homogeneidade social, né, do ponto de vista econômico, educacional, etc. O exemplo clássico, né, que se descola dessa ideia do liberalismo e democracia como algo que funciona de forma associada é o Chile. Né? E não é à toa que o Brasil se aproxima desse modelo nesse momento, o Chile de Pinochet, que eu estou fazendo referência, quer dizer, a partir de Pinochet. E não é à toa porque o Paulo Guedes, né, tem a ver com o que aconteceu também no Chile, né, na política econômica chilena, etc., tenha uma relação. Ele e grupos de economistas formados ali nos Estados Unidos, etc. Então, o que há é uma associação do liberalismo, né, econômico com o autoritarismo. Essa é a coisa que está ocorrendo no Brasil. Então, isso representa, sem dúvida nenhuma, uma alternativa, talvez, que o modelo mais conservador, o polo mais conservador da sociedade, veja como o modelo que pode garantir a sua política, né? Então, é esse o quadro. Uma alternativa centro-direita, ou vamos dizer, uma direita que não seja extrema-direita, tão virulenta, radicalizada como Jair Bolsonaro representa, é um segmento que já está colocado também. Esse segmento apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro quando se viu derrotada. Né? Quando acontece o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que termina, vamos dizer, no impeachment, na formalidade do impeachment, ali naquela ocasião, evidentemente que grupos que bancaram a mudança ali não tinham no horizonte a eleição de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro era tratado como um representante do baixo clero, que ia lá, fazia aquele discurso maluco lá no Congresso e tal, e se tirava por menos. Quer dizer, o projeto era outro, o projeto era um projeto do centro-direita mesmo, né? Com a política liberal e do ponto de vista do comportamento não virulento como ele, né? Que é homofóbico, né? Racista, etc. As declarações dele mostram que o Jair Bolsonaro é isso. Então era outro contexto.
É esse o contexto que desde o começo, né? O Diogo, a gente tem falado, quer dizer, a tentativa de recompor minimamente um centro à direita, uma direita ali, para que seja uma alternativa ao Jair Bolsonaro. Se o Jair Bolsonaro, daqui a 3 anos e meio, um pouco menos do que isso, for a única alternativa para impedir a volta do PT ou de um campo mais à esquerda ao governo, se repete o que aconteceu na última eleição. Mas evidentemente que agora, com a experiência de 2016, 2018, onde esse campo aí simplesmente foi engolido pela extrema-direita, há um certo cuidado de recompor essas forças, que vai envolver o PSDB, vai envolver o DEM, né, e outros partidos menores, menos orgânicos, etc. Mas vai sim haver uma tentativa de recomposição aí mais palatável, vamos dizer, até do ponto de vista internacional, né, porque a eleição de Bolsonaro criou uma grande surpresa, né, no mundo. Enfim, porque tinha toda a experiência do PT no governo, etc. A ruptura de 2016 não se esperava que desse no que deu. Então vai ter também pelos interesses econômicos, pelo que o Brasil representa do ponto de vista da economia, da geopolítica aqui não só no subcontinente, né, na América do Sul, mas na América de modo geral, porque aí tem as articulações com os Estados Unidos, etc. Bom, então é isso. Eu acho que há uma tentativa hoje de recompor e talvez de se preparar para isolar, né, a possibilidade do Jair Bolsonaro, por exemplo, ser alternativa no campo mais conservador, mais à direita, centro-direita. Eu completaria dizendo que eu acho que nessa queda de aprovação com relação a Jair Bolsonaro e no aumento da insatisfação, né, uma porcentagem ficou insatisfeita porque isso não só com relação a essa última pesquisa do Datafolha de agora, mas houve uma insatisfação também de pessoas que acham que o Bolsonaro ele não foi suficientemente radical, né? Ele não se radicalizou suficientemente, né? Então, eu acho que o Bolsonaro ele percebeu isso bem, a equipe dele, enfim, né? E se a gente pensar as declarações mais esdrúxulas e vulgares, quer dizer, elas datam desses últimos talvez 3 meses, né? Quer dizer, no início do mandato ele tinha dado uma diminuída com relação aos arroubos de ódio dele e voltou um pouco nos últimos 3 meses porque houve uma percepção de que para muita gente ou para muitos eleitores dele ele não teria ido, ele não era radical demais, suficientemente. Então eu acho que há uma tentativa da parte dele de ao menos manter, né, esse núcleo duro, quer dizer, não perder esse núcleo duro do bolsonarismo, né? Então, a questão sobre essa guinada radical, não seria uma guinada, né? Seria mais uma manutenção dessa radicalidade, porque a gente está ainda, né, num contexto de radicalidade, né, e aí eu concordo com o professor Túlio, quer dizer, é um candidato claramente de extrema-direita, né? A questão de saber se a gente vai continuar na extrema-direita, ou se essa extrema-direita ela tem uma possibilidade de reeleição, né, isso vai depender de uma série de fatores daqui para 2022. Né? Eu chamaria a atenção, já foi dito aqui, né, a questão de se a economia vai ser retomada ou não, né? Isso é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto é a questão do grau de polarização da sociedade. Então, se houver uma nova polarização, né, chegando perto da eleição, então eu acho que ele volta a se tornar viável, ele sabe disso, ele entendeu isso, né? Então é alguém que funciona no confronto, quer dizer, Bolsonaro ele só sabe funcionar no conflito, no confronto, e ele vai fazer tudo que tiver ao alcance dele para manter uma sociedade polarizada, porque ele sabe que se essa sociedade permanece polarizada, ele continua sendo mais viável, né, nas próximas presidenciais. Ele sabe que em condições normais, normais, né, da vida política, Bolsonaro continuaria sendo só um deputado do baixíssimo clero. Né? Então, da parte dele, eu acho que vai haver esse trabalho, esse esforço de uma manutenção. Eu acho que ele vai atuar, quer dizer, se eu tivesse que... É super arriscado fazer qualquer tipo de previsão, mas se tivesse que tentar prever alguma coisa, eu acho que ele
vai atuar em duas frentes, né? Numa é que é minar a centro-direita, de todas as formas possíveis, ele vai procurar minar essa centro-direita, que pode vir a ser a principal ameaça a ele, né? Como, por outro lado, e essa é a segunda parte da estratégia dele, é manter uma retórica agressiva e conflituosa. Por quê? Porque interessa a ele, ao grupo dele, manter uma sociedade polarizada e radicalizada. É só, Bruno, só uma complementação do que o Diogo está falando. Quer dizer, a complementação é de minha responsabilidade também, não vou completar a fala dele. Mas que me suscitou essa coisa, né? Pelo tema do programa, né? Para quem governa Bolsonaro. Quer dizer, nessa perspectiva mesmo de manter a polarização, claramente o governo dele governa para um segmento. Ele tem uma postura, não é de um presidente da República, né? Que, enfim, tem uma disputa eleitoral e depois vai governar para o país, né? Para todo mundo. Não, por exemplo, ele tem uma relação com o Nordeste que ele mesmo cria essa animosidade para tentar mostrar o seguinte, ó, aí vocês compõem um polo mais à esquerda, né, um campo mais centro-esquerda, etc. E não são exatamente meus eleitores, mas vocês vão pagar um preço por isso. Ao fazer isso, ele está falando para o eleitor dele que pensa dessa forma, que talvez o eleitor colocado ali no Sudeste, Sul-Sudeste do país, onde ele tem também perdido apoio. Mas, enfim, ele está falando para esse segmento. Quando ele vai e criminaliza as ONGs ou movimentos sociais, etc., quer dizer, não é na perspectiva de governar pensando que os movimentos sociais são legítimos, que as organizações não governamentais são legítimas, que a política traçada por cada um desses segmentos é legítima e deve ter o apoio do Estado, por exemplo, né? Na ideia do Estado mínimo. O boom das ONGs é quando? Quando começa o Fernando Henrique Cardoso bancando a ideia do Estado mínimo. Então, uma série de ações começam a serem desenvolvidas por organizações não governamentais, até com o apoio do Estado, mas o Estado não se comprometendo completamente com aquelas iniciativas. E aí mostra o quanto ele é de extrema-direita e como existe uma outra direita que pensa diferente no país, que talvez seja mais democrática ou tolere mais a democracia, né? A questão das mulheres, por exemplo, né? Se a gente abre hoje o portal UOL, ou mais cedo, pelo menos tinha essas notícias, tinha duas notícias que elas não batem uma com a outra, né? E que mostra que, por exemplo, não é para as mulheres que ele está governando, né? Ou ele não tem essa preocupação. Bom, por um lado mostrava que a cada 4 minutos, uma pesquisa mostra que a cada 4 minutos uma mulher é agredida no Brasil, né? Em outra notícia, é a manifestação dele de que vai apresentar um projeto de lei para proibir qualquer debate relativamente ao que ele chama, ou um segmento da sociedade chama de ideologia de gênero. Não faz menor sentido, né? Eu não vou falar aqui, existe uma ideologia da violência pregada pelo Bolsonaro, que quer que todo mundo fique armado e tal. Aí, quer dizer, as pessoas achariam ridículo, né? Um cientista político falando de ideologia de violência, ideologia do trânsito, ideologia da infância e da adolescência. Quer dizer, mas enfim, ele fala na ideologia de gênero, que é o quê? Tirar qualquer possibilidade de discussão de igualdade entre os sexos, né? O respeito à diversidade, etc. E aí retirar. Quer dizer, são duas questões que não cabem, que não se casam, né? A violência sendo ampliada, a violência contra as mulheres, e aí a pesquisa mostra que a violência é sobretudo dentro de casa, né? Os mais próximos, etc. Normalmente o marido, o ex-marido, o ex-namorado, etc. E você tirar uma conquista que foi, né, a introdução dessa discussão desde um determinado momento na vida das crianças e dos adolescentes. Então, o Jair Bolsonaro, ele não governa para as mulheres, não governa para os movimentos sociais, não governa para as ONGs. Quer dizer, ele governa voltado a um segmento que é o núcleo duro, né? É aquele segmento que é mais fundamentalista e o apoia, e ele aposta nessa polaridade, porque ele é fruto da polaridade que se estabeleceu na sociedade brasileira. A gente falou no começo do programa sobre esse desenho que o centro tem feito, né? A gente falou aí dos possíveis nomes como Luciano Huck,
Dória, Rodrigo Maia. Diogo lembrou. Eu queria saber de vocês que leitura vocês fazem da esquerda nessa situação. Né? Bolsonaro, ironicamente, ele acabou promovendo nas redes sociais a hashtag VoltaPT, né? Quando ele falou numa transmissão ao vivo dele que se vocês não me apoiarem, o PT vai voltar. Né? E curiosamente, na mesma semana, no mesmo período, o Intercept ele publicou um texto sobre o quanto o PT não se interessa em dividir o protagonismo quando se trata de oposição. Né? Vocês acham que a esquerda está sabendo se favorecer da queda de popularidade ou a bola vai toda para o centrão mesmo? Veja, eu acho que infelizmente e historicamente eu acho que a esquerda ela tem uma tendência, eu digo uma tendência só a se dividir muito em momentos que são decisivos, tá? E muitas vezes a gente observa que é diferente na direita, né? Muitas vezes a direita chega a certos consensos que a esquerda parece muitas vezes incapaz de chegar. Eu acho que há um trabalho a ser feito ainda. Quer dizer, eu não estou querendo dizer que a esquerda está parada, absolutamente. Né? Eu acho que há movimentos, há tentativas, né? Se criou agora uma frente de democracia, algo do tipo, né? com vários partidos, fora o PT, né? Até o Chomsky participou. Eu acho que eu estou um pouco pessimista ainda, né? Eu acho que quer dizer, ainda há problemas dentro do PT que poderiam ser melhor resolvidos, né? Eu acho que muitas vezes o próprio Haddad ele é, vamos dizer assim, ele é alvo de ataques dentro da própria direção partidária do PT, né? Como foi, que a gente sabe que foi, né? A gente tem ainda segmentos do PT que não ajudam muito nessa recomposição, né? Eu não falo do partido como um todo, mas segmentos, por exemplo, que ainda são incapazes de condenar uma ditadura de Maduro, por exemplo. Então, são aspectos problemáticos. Eu acho que cada vez mais eu acho importante a gente, quer dizer, quando eu falo a gente, quer dizer, a esquerda, quer dizer, ela não pode deixar de lado, evidentemente, o caso Lula, que está cada vez mais claro que foi, né, um julgamento completamente truncado, injusto e parcial, né? Quer dizer, essa bandeira ela não pode ser abandonada, né? Tem que se insistir nisso cada vez mais, né? De como Lula foi vítima de um processo totalmente injusto, né? Quer dizer, eu acho que os vazamentos da Lava Jato estão cada vez deixando isso de uma forma mais clara, quer dizer, mas ao mesmo tempo essa mesma esquerda, quer dizer, o mesmo Partido dos Trabalhadores não pode ficar preso em Curitiba, né? Então eu acho que tem que ter um trabalho aí talvez de renovação. Acho que o Haddad continua sendo um nome, um quadro extraordinário na política, então quer dizer, eu acho que há um trabalho, mas está se fazendo um trabalho, mas eu acho que ainda tem muito a ser feito, sobretudo em termos de alianças de uma frente maior, né? Seria isso que eu teria a dizer. Eu penso muito parecido, sim, com o que o Diogo coloca. Quer dizer, esse campo mais centro-esquerda, esquerda, quer dizer, vive um grande dilema, né? O dilema o PT procura ter um protagonismo, né, nesse campo, né? Que resulta, evidentemente, do histórico do partido e daquilo que o partido conquistou durante esse período. Mas, enfim, não admite a possibilidade de não ser o protagonista. E o dilema é que, enfim, foi o candidato do PT, Haddad, que conseguiu ir para o segundo turno na disputa com o Jair Bolsonaro. Quer dizer, então, junto ao eleitorado e as pesquisas que apontam a preferência partidária, embora a grande maioria mesmo não tenha preferência por partido, mas aqueles que indicam uma preferência por partido apontam o PT, né, como um partido de sua preferência. E a distância para PSDB, para DEM, para os outros partidos é enorme, né? A ordem de grandeza é enorme.
Então, é um dilema, quer dizer, a Gleisi, a presidente do PT, colocou até um pouco isso, quer dizer, o PT não pode se sentir culpado porque Haddad foi para o segundo turno ou era já no primeiro turno o candidato apontado como favorito no campo centro-esquerda para disputar um eventual segundo turno naquela ocasião contra o Jair Bolsonaro. Quer dizer, então é um dilema, porque, enfim... o protagonismo do PT termina atrapalhando a insistência em ser sempre o protagonista e não de querer dividir o protagonismo, termina criando um certo problema de relacionamento ali nesse campo, né? Mas, por outro lado, o argumento para que seja protagonista está baseado na história recente do partido e desse campo, do partido colocado nesse campo e do apoio que tem popular. Né? Muitas vezes em função da figura do Lula. E aí eu concordo com o Diogo, quer dizer, é fundamental, sem dúvida nenhuma, hoje, né, que o processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja anulado, né, por todas as evidências de que houve um conluio, né, uma relação promíscua entre o Ministério Público e o Poder Judiciário. Quer dizer, o juiz que julgou. Havia uma articulação entre... eu sempre coloco, imagine se o Sérgio Moro tivesse associado com a defesa de Lula para livrar Lula, o que é que não tinha acontecido no país, né? O que aconteceu foi o inverso, uma associação do Ministério Público com o Sérgio Moro. Então, sem dúvida nenhuma que isso é importante do ponto de vista da justiça, da história, do momento que a gente vive, até para requalificar a democracia no país. No entanto, a luta contra o desgoverno Jair Bolsonaro e tudo que ele representa tem que ir além disso, né? A gente vê nas manifestações, quer dizer, as manifestações têm meio que se resumido a um campo ou petista ou satélite do PT ou muito próximo ao PT. Quer dizer, e aí tem que romper essas barreiras e envolver esses... insatisfeitos, os neófitos insatisfeitos, os recém-insatisfeitos com o governo Jair Bolsonaro. Quer dizer, então tem que estender um pouco esse campo aí para que se recupere uma força para se contrapor à política neoliberal, ultraliberal do governo, né? Essas reformas. A gente já vai para a terceira reforma trabalhista, né? O governo já anunciou que vai fazer uma nova reforma. Desde Temer para cá seria a terceira. Então, a luta é mais ampla do que simplesmente fazer com que os direitos políticos de Lula sejam, e a liberdade, os direitos políticos dele sejam restabelecidos. Eu queria só completar, se vocês me permitem, assim, eu estou totalmente de acordo com essa ideia do dilema, que veja, porque, assim, não só como o professor Túlio falou, né, a gente tem o Partido dos Trabalhadores que não quer abrir mão desse protagonismo, e cada vez mais as outras forças à esquerda vão se recusar a fazer essa aliança, né? Eles vão aceitar cada vez menos o papel coadjuvante no campo da esquerda. Então, por isso que é o dilema, porque parece que não tem saída, né? E nesse sentido eu sou um pouco pessimista, porque me parece, eu posso estar enganado, eu espero que eu esteja, mas me parece que a direita, né, apesar de vários desses nomes estarem emergindo e querendo serem protagonistas, me parece que eles têm muito mais, eu diria, não habilidade, mas vontade de manter o poder e de chegar a um acordo comum do que a esquerda hoje. A esquerda hoje me parece muito dividida com relação a isso. Um partido que busca manter um protagonismo e outras forças cada vez mais hostis a esse protagonismo. E fica difícil a gente conseguir ver uma possível frente mais ampla, infelizmente. A gente já está chegando ao fim, né? Eu vou fazer uma última pergunta e pedir que vocês sejam breves na resposta para a gente conseguir dar conta de tudo, que é justamente sobre a Vaza Jato, né? Esses vazamentos que a gente tem acompanhado na série de reportagem que o portal Intercept está conduzindo com vários jornais, né? Expondo os diálogos que mostram o jogo político que levou à prisão do ex-presidente Lula e o golpe da presidenta Dilma, né? Esse fim de semana, a Folha de São Paulo divulgou mais um diálogo onde Dallagnol chama Lula, inclusive, de 9. 9, exatamente. Né? Mostrando como eles, enfim, conduziram o processo todo. Né? E
desde a primeira reportagem até a de ontem, é sempre um clima de eita, é agora. Né? E é um agora que não chega. Né? Parece que uma parte grande da classe política, da classe jurídica e até da própria sociedade mesmo tem começado a se anestesiar em relação a esses vazamentos. Vocês acreditam que pode ter algum desdobramento político, isso que a gente está presenciando? Isso vai depender de uma série de variáveis, né? Mas, por exemplo, a gente tem... o papel da mídia é muito importante, né, Bruno? Você é jornalista, professor nessa área, e o programa Fora da Curva tenta furar essa bolha, né? Então, depende também muito do comportamento da mídia. E o que é que a gente tem? Né? A Rede Globo, ela como está envolvida e é citada inclusive nessas conversas que tem vazado, o quanto ela foi parceira, né, da Lava Jato, em que medida ela foi parceira, e o que é que estava em jogo ali, aquela parceria. Então, joga um papel meio de blindar, né? Imagina se o Jornal Nacional dedicasse 17 minutos aos vazamentos e a esse tipo de coisa, o 9, porque Lula teria 9 dedos, né? Se a gente pensar, a sentença do Sérgio Moro são 9 anos e meio, né? De condenação ao ex-presidente Lula. Quer dizer, 9 anos e meio é o quê? Porque ele tem 9 dedos e meio. Quer dizer, a Lava Jato chegou a esse nível e o comportamento deles tem sido mostrado agora no vazamento. Então, tem essa coisa, o peso que a grande mídia poderia estar jogando com a divulgação, né? Apesar do UOL estar envolvido, a Folha estar envolvida agora e tal, né? Junto com o Intercept e tal, mas não é suficiente. Então, o impacto na sociedade tem muito a ver como a informação chega aos brasileiros e às brasileiras de modo geral. Então, eu acho que a grande mídia termina cumprindo um papel de apaziguar isso. E além de tudo, o Supremo Tribunal Federal também. Né? O Toffoli, recentemente saiu a reportagem mostrando que o Toffoli, em determinado momento que havia uma movimentação dentro desse segmento que está no governo de afastar o Jair Bolsonaro, o Toffoli se reuniu com o Rodrigo Maia, né, com o presidente do Senado, para discutir essa questão para garantir uma certa estabilidade. Então várias coisas estão acontecendo de tal maneira que tentem minimizar o impacto que o vazamento do Intercept, que o Intercept tem propiciado das conversas entre representantes do Ministério Público e da Justiça. Enfim, então tem essa coisa da blindagem que atrapalha um pouco. Infelizmente o tempo da gente encerrou. Eu tomei o tempo todo. Queria agradecer bastante a participação de vocês no programa de hoje. Né? O Fora da Curva tem produção, roteiro e apresentação minha, Bruno Nogueira, nas redes sociais Larissa Rocha e nos trabalhos técnicos Marco da Lata. Amanhã o Fora da Curva pergunta quem é contra a presença negra nas universidades. Uma ótima semana para todas e todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.